Bom, gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre como uma coisa é ligada na outra, né? Como carteira, perfil de investidor tem a ver com as demandas que você tem com os seus objetivos. O professor Baroni, que é, assim, de uma qualidade técnica inquestionável, né? Principalmente no universo dos fundos de investimento imobiliário, né? E ele fala um vídeo aqui sobre o CPTS que muita gente critica. É um fundo de investimento de papel, mas hoje em dia ele já é um multimercado, ele sempre teve muito FII no ponto dele. E ele tem uma estratégia de gestão ativa mais ativa, mais quase agressiva, né? E eles tiveram alguns problemas com uma indexação em dívida em CDI, se eu não me engano, e o que ele estava recebendo era indexado a IPCA, e isso foi detrator de valor por um tempinho, né? Se eu não me engano, ainda eles não se livraram, mas como eu disse em outros vídeos, né? Quando não faz parte da minha carteira, eu não consigo acompanhar tanto, tá? A investidor pessoa física, geralmente, ele o tempo é escasso mesmo, porque a gente trabalha, chega e tem que dar uma olhada nos investimentos. Então, vou comentar aqui sobre essa parte aqui da live que ele fez, né, sobre o CPTS. Ele é um fundo com uma estratégia mais ousada, mais agressiva, mais polêmica, mais ligada a esse. Eu falo que esse fundo ele tem uma característica meio de private equity, sabe? De comprar ativos para fazer ativismo, para buscar extrair um valor de alguma maneira no médio e longo prazo, enfim. E alguns investidores, pessoas físicas, na minha visão, não compactuam com esse tipo de estratégia. Então não é questão de certo, errado, bom, ruim, conflitado ou não conflitado. Eu acho que é um fundo que está desalinhado com alguns perfis de investidores. Essa é a minha leitura, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. É bem interessante, ele falou alguns pontos sobre o CPTS. Eu percebo que o mercado se revoltou muito com o CPTS, porque muita gente entrou nele sem entender muito bem por que estava comprando, sem entender muito bem a estratégia do fundo. E isso é uma coisa assim que eu via nos comentários de outros vídeos sobre comentários do CPTS, e o pessoal bem revoltado, sabe? E realmente você conhecer o ativo que você está investindo é importante, e você entender o seu perfil e o que você quer da sua carteira de investimento. Vou dar um exemplo que eu achei bem legal. Tem o HTMX, é um fundo que eu não invisto. Eu percebo, tá vendo, que ele tem uma dinâmica de patrimônio líquido dele, ficou estável aqui em 2022, aí aqui ele deu uma subida em 2023, aí ele começou a diminuir o patrimônio líquido, voltou a subir em finalzinho de 2023, voltou a cair em 2024. O que acontece é que ele vende bastante os quartos dos hotéis dele, é a tese dele. Então eu fui até ver aqui como estavam os proventos em 2022. Tá vendo? Ele ficou um tempo aqui sem pagar proventos, né, sem pagar rendimentos. E aí, na parte mais estável, tá vendo? Ele não estava pagando rendimento. Você vê que casa exatamente quando ele começa a pagar os rendimentos dele, que são altos, o patrimônio líquido começa a cair. Isso é uma dinâmica do fundo dele, tá? O fundo, ele é bem antigo, tá? O HTMX, ele é de 2007. Então, os documentos mais antigos dele, você encontra lá na B3, tá? Esse aqui é quando ele começou a ser negociado em bolsa. E tem esse documento que eu achei bem legal, que eles publicaram aqui dia 24 de agosto de 2007, relatório da instituição administradora. Na época eles tinham tido um pouquinho de prejuízo, tá? O valor patrimonial da cota foi para 94, prejuízo líquido por cota 5,4. Tinha pouquíssimas cotas, né?
Quem quiser pode dar uma pausa para tentar entender um pouquinho melhor, tá? Mas o que eu achei legal é que uma das coisas que me chamou a atenção foi esse gráfico aqui do Fundo Explorer, do valor patrimonial dele. O valor patrimonial dele, por cota, em junho de 2015, era 158, e aí começa a cair, chega até 136 em dezembro, dá um salto, volta a cair, dá um salto de novo aqui, volta a cair, salto, volta a cair. E assim, se você pegar desde 2015 até agora, você vê que ele não tem muita diferença. E na verdade, se você pegar pelo valor patrimonial da cota, ele teve uma queda desde essa época, desde esses últimos quase 10 anos. Então eu fiquei interessado em saber como que estava o patrimônio dele nos tempos mais antigos, tá? E aí eu baixei os relatórios, os informes mensais que tinha disponível. 2007 eu não achei, não tem lá. 2008 tem esse de novembro e no mês 8. E aí eu comecei a colocar o ativo total, tá? Achei que era mais interessante, tá? Eu fiz isso em planilha porque demorou um tempo e se eu fosse fazer isso em vídeo ia demorar bastante, tá? Começando aqui no mês 11 de 2008, a gente vê que o total do ativo era 62 milhões. Então você vê, dá uma caída. Isso aqui está errado, mas o informe do mês 9 aqui, quando você clica, ele dá o arquivo de 2010, mas é o que tem, então eu coloquei, mas se você quiser pode ignorar, tá? E aí você vê que ele vai caindo, chega aqui, ele dá um salto. Vamos dar até uma olhada para a gente ver com calma. Em maio de 2010, total ativo, ok? No mês 6 você vê que realmente deu um salto. O que pode ter acontecido? Provavelmente, pelo que está escrito aqui, né, eu estou supondo que possa ser emissão, tá? É possível também que seja uma reavaliação, mas eu acho difícil porque nessa época a reavaliação ele entrava um pouco diferente, e vocês vão ver isso acontecer. Então, eu acredito que deve ter sido alguma emissão que entrou e fez. Eu não consegui o número de cotas emitidas, não achei. Eu só achei aqui de 2009, que aí eles já tinham 555 mil cotas, e em 2012 eles tinham 714, tá? Eu não sei se foi aqui que ele começou, mas essa informação não tem, tá? Eu procurei, pelo menos em tudo que é lugar, e não consegui localizar um lugar onde ele me dá um número de cotas do fundo numa série histórica, ou em algum documento muito antigo, tá? Se alguém souber, deixa nos comentários aí que depois eu pesquiso e adiciono essa informação no vídeo. Como não tenho, eu supus que provavelmente foi alguma emissão, tá? Então aqui ele deu uma subida, tá? Claro, uma emissão nesse caso aqui é acima do valor patrimonial, né? Esse aqui está repetido, mas é o que tem lá. Esse aqui está tela preta, mas a gente conseguiu tirar a informação mesmo assim. Você vê que ele está bem em linha, dá aquela diminuída, tal. O que acontece? Quando chega em 2012, ele dá um salto. Ele praticamente triplica o valor dele, né? Ele estava 61 milhões e ele passa para 180. E é legal esse aqui olhar, porque esse aqui a gente consegue ter clareza do que aconteceu. Vamos lá.
dezembro de 2011, a total do ativo, ok? 61 milhões e 78.885. Vamos ver o de dezembro. Já baixei para ficar mais fácil. Olha só, imóveis acabados. Aqui está pelo preço de aquisição. E o que ele tinha colocado, estava colocando era depreciação, mostrando a desvalorização ao longo do tempo. De repente ele coloca esse aqui, ajuste ao valor justo, 110 milhões, passando o ativo a valer agora 180 milhões. Assim, o que acontece? Esse EMTN é marcação ao mercado, tá? Então, provavelmente o fundo ele percebeu que os imóveis que ele tinha valia muito mais, tá? Valia 3 vezes o valor de aquisição que eles pagaram. Isso demorou praticamente 5 anos, um pouquinho menos, né? 5 anos. E aí ele saltou o ativo dele de 65 milhões para 180 milhões. Então, isso dá para a gente ver um pouco do ciclo do mercado. Você vê, eles começaram em 2007, eles chegaram em 2012 e aí eles tiveram uma valorização assim, quase assustadora, tá? E aí aqui ele começa a mesma dinâmica de sempre, o ativo dele começa a diminuir, tá? Isso é normal porque eles provavelmente começam a vender com mais velocidade. Isso faz com que o cotista receba um valor de dividendo interessante. Nessa época, eles estavam fazendo, além da distribuição de rendimento, a amortização, que significa que ele estava devolvendo uma parte para o cotista. Então, por exemplo, ele vende um imóvel, em vez de ele devolver só o lucro, ele, em alguns casos, devolveu tudo. E aí, quando você vai ver no informe de distribuição, tem lá o tanto que ele está distribuindo de lucro, né? E o tanto de rendimento e o tanto que ele está distribuindo de amortização, né? Do valor de aquisição do imóvel, que deveria voltar para o fundo. Em alguns casos, ele, nessa época, fazia amortização, devolvia para o cotista. Tá? E aí é interessante porque dá para você ver o ativo por cota, né? Eu não fiz o patrimônio líquido por cota, que deveria ser feito, mas é porque em 2012 essa informação não era tão clara. Então eu preferi, como eu já estava colocando ativo, eu coloquei ativo por cota para a gente ter uma noção. E ele vai ter uma diferença entre o patrimônio líquido? Vai, isso aqui não é uma diferença tão, ao longo do tempo, essa diferença não é tão chamativa num fundo como esse, tá? Se ele tivesse um fundo com muitas dívidas, sim, mas nesse caso aqui, como não tem praticamente dívidas, né, são muito poucas, então não vai fazer muita diferença não, e dá para a gente ter uma noção de para onde está indo. Então você vê que, embora a dinâmica dele tenha triplicado o valor em 5 anos, ele volta a fazer as distribuições mais virtuosas, e aí você consegue perceber que o ativo por cota, pela quantidade de cotas, começa a cair. Então ele tem essa dinâmica, essa tendência de esperar o ciclo do mercado, de esperar os imóveis maturarem, e aí eles começam a destravar valor. Tá? Tem até um slide aqui, que o próprio BTG fornece, mas que isso aqui ficou um pouquinho claro, tá? Quantidade de cotas, tá vendo? Permaneceu desde 2012 até 2016 a mesma coisa. Não teve alteração. O valor patrimonial da cota, em compensação, ele vai caindo, tá vendo? É uma dinâmica do fundo. Então aqui a gente consegue ver até 2016, tá? E isso aqui é o valor patrimonial, tá? Desculpa, eu fiz por ativo, mas aqui tá para ver pelo valor patrimonial a partir de 2012. E no fundo Explorer você consegue ver o resto. Eu achei bem interessante uma entrevista até recente com um gestor, né? E ele estava explicando que o tempo atual
é um tempo muito propício para aquisição. Por quê? Ele falou que depois da pandemia, eles viram o setor hoteleiro retomar com força e em contrapartida, muitos empresários, né, que tinham hotéis, eles saíram machucados com a alta da Selic. Então, muitos deles queriam liquidez imediata. E aí eles estão conseguindo um preço interessante de compra, né, por causa da Selic alta, por causa desses empresários que estão um pouco machucados, que querem liquidez. E, ao mesmo tempo, eles conseguem ter seu patrimônio rendendo cada vez mais. Tá? Então, isso eu achei bem interessante. Outra coisa que é legal é que eles são focados, embora o regulamento permita eles investirem em outras cidades, mas eles são focados em outras capitais, né? Mas eles são focados na cidade de São Paulo. E aí eles explicam que é mais difícil ter novos players, porque você não consegue ver, você tem dificuldade de entrar por preço do terreno já é caro, e uma localização nova, que às vezes não foi pensada, é mais difícil de você encontrar. Então, eu achei bem interessante, tá? Quando eu comecei a analisar, eu era muito mais crítico, tá? Mas hoje eu entendo que eles meio que sabem o que estão fazendo, né? O que eu não concordo nesse fundo é a análise que alguns cotistas aparentemente fazem. Porque quando eu olho a cotação dele e essa valorização muito acima do patrimonial, eu fico com o pé atrás, tá? O dividend yield dele está 15% atualmente, com o valor dessa cotação. Eu acho pouco na minha análise para o risco que eu correria pagando esse preço, tá? Mas é isso na minha análise, eu não sou analista, eu sempre falo isso. Quando você vê o fundo, você vê o seguinte, que tem as receitas diárias, e a maior receita que ele está tendo atualmente é receita com venda de quartos. Olha como dá uma inflada no rendimento, que está igual, está dobrando o valor do recorrente, entendeu? Só em junho, né, que veio um pouquinho menos, tá? Mas o que eu acho que é importante entender é que conforme ele vai desfazendo dos ativos, a potencial receita diária diminui, porque ele está vendendo os ativos que ele tem e te pagando. Por mais que ele explique que no momento atual é excelente, mesmo assim, eu acho que essa parte do lucro com vendas é preciso entender essa dinâmica bem, tá? Para você conseguir avaliar melhor esse ativo. Não estou falando para você não comprar, não é isso, eu não tenho recomendação de compra, de venda, mas nesse valor eu já acho um pouquinho perigoso, tá? Pelo menos para a minha tese e para os meus objetivos, tá? Uma outra coisa que eu acho importante eu até me impressionei, ele falou assim, rentabilidade nos últimos 12 meses. Então, a rentabilidade nos últimos 12 meses, o retorno total foi de 3,6. Tá vendo? Se você olhar a cotação, isso é bem claro, tá vendo? É bem parecido como ele começou e finalizou num intervalo assim de 1 ano. E aí foi assim, eu achei pouco, né? Mas assim, isso eu acho que deixa mais clara a importância de você saber a porta de entrada, sabe? É claro, ninguém sabe até quando uma ativo vai cair e até quando o ativo vai subir. Isso aí ninguém tem bola de cristal. Você pode fazer uma análise gráfica para saber se está em tendência de alta, se tem tendência de baixa, mas até quando ele vai é muito difícil saber, tá? Mas eu atualmente, no preço atual, eu não me sinto confortável, tá? E como eu falei, essa dinâmica que ele tem me preocupa um pouco.
Então eu prefiro teses um pouco mais tranquilas, mas isso tem a ver com o meu perfil. Tem gente, não tem problema, que vai entrar no HTMX, vai ter um lucro considerável e vai continuar acreditando na tese do fundo, né, que é de comprar e vender os hotéis. Eu acho, para o meu perfil, para os meus objetivos, um pouco arriscado. Tá? Mas esse gráfico eu achei bem interessante, principalmente para você ter essa noção de que o preço de entrada, em teses assim, um pouco mais arriscadas, eu acho que elas são até fundamentais, tá? Mas isso é na minha avaliação. Todo vídeo eu sempre falo que eu não tenho competência técnica para fazer análise de ativo, tá? Eu não posso e nem quero fazer recomendação de compra e de venda. É só uma coisa mais didática mesmo, tá? Tem aqui várias informações sobre os ativos dele. E mais um detalhezinho que eu achei bem importante, que é essa parte aqui, ó. Taxa de administração 50% dos ativos, taxa de consultoria, taxa de gerenciamento e aqui a taxa de performance. Ele pega 20% sobre o lucro na venda de imóveis. Tem gente que pode achar isso alto. Eu também acho alto, tá? Também acho alto. Mas eu te garanto que com essa taxa de performance de 20% sobre o lucro da venda, eu te garanto que o gestor ele vai fazer um máximo para conseguir o lucro aqui, tá? Então, eu acho que eles são bem alinhados com cotistas, tá? Sendo bem sincero. Esse é um risco que eu não vejo nesse fundo aqui com essa taxa aqui, tá? Bom, acho que é isso. É só comentários à parte aqui. E a importância de você criar alguns objetivos do que você quer, para você entender as demandas que você tem, entender o seu perfil, né, de investidor, o quanto você você aceita correr o risco, né, e aí você partir para a sua carteira, tá? Esse é um movimento que muitas vezes é ignorado. Às vezes a gente começa a investir sem ter muito claro os objetivos. Se você criar os objetivos primeiro, entender as suas demandas, eu acho que existe uma chance de você errar menos, tá? Claro que isso não vem de uma hora para outra. Provavelmente vai ter um tempo ali para você se adaptar, para você entender. Mas vídeos como o meu, eu espero que ajudem um pouco a você entender o seu perfil de risco, tá? Bom, é isso, gente. Um ótimo dia. Se o vídeo agregou alguma informação, se você achou interessante, curta o vídeo. Se gostou mais ainda, compartilhe, tá bom? E se inscreva no canal, se você gostou. Até mais, gente. Tchau. Se você não gostou também, porque ajuda o canal, tá? Um ótimo dia aí. Tchau.